Leitura do Salmo 42. Vamos entender o plano de fundo desse salmo, que diz que foi escrito pelos filhos de Corá, ou filhos de Coré, que eram os cantores do templo. Em 597, o reino do sul foi invadido pelo Império Babilônico, e os habitantes que ali residiam foram levados, foram deportados da sua terra, a terra de Judá, para a Babilônia. 10 anos depois, esse mesmo império destruiu Jerusalém toda, o templo, os muros, as casas, e esse povo então, do reino do sul, reino de Judá, foi levado e ficou algumas décadas lá na Babilônia, e viveram lá, queridos irmãos e irmãs, sentindo de perto a opressão e exploração do inimigo. Além disso, na compreensão deles e dos seus inimigos, o Deus de Israel estava sendo ridicularizado como um Deus ausente, fraco, perdedor. Por isso até lemos algumas vezes aqui no Salmo, as pessoas que ficavam perguntando, e continuamente perguntando, porque ele diz, dizendo, onde está o teu Deus? Então o povo de Deus, vivendo um momento de cativeiro, numa terra distante, uma terra pagã, uma terra inimiga, e sendo provocado pelos que ali viviam. Olha lá Jerusalém, cadê a cidade de Davi? E cadê o templo? Aquele majestoso templo virou em nada. Jerusalém não era a capital da terra prometida? O templo que construído por Salomão não era a moradia de Deus? Cadê tudo isso? Onde está o teu Deus? Onde está a linhagem de Davi? Onde está o rei de vocês? Esse é o plano de fundo desses filhos de Coré, ao manifestar nesse salmo a grande tristeza que estava abatendo suas vidas. Esse salmo é escrito no momento em que estes homens, estes filhos de Coré, vivem um grande abatimento devido a uma grande tristeza, a tristeza de ver tudo aquilo que estava acontecendo de mal para o seu povo. Versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Uma tristeza profunda, uma tristeza contínua, uma tristeza que abatia a alma. Versículo 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Aquela tristeza que deixa a pessoa cabisbaixa, aquela tristeza que tira a alegria da pessoa no viver aquele dia, aquela tristeza na qual a pessoa caminha prostrada, sem ânimo, uma tristeza forte, que no Salmo, através de uma linguagem figurada, é comparada a ondas gigantes ou fortes fenômenos da natureza. Versículo número 7 é importante para entendermos a intensidade, a presença e a ação desta tristeza na vida daqueles homens, e como que nós também podemos passar por experiências semelhantes.
Um abismo chama outro abismo. Para os antigos, a compreensão do mundo, ou o modo de falar da vida, não era tão racional como nós hoje fazemos. Havia nas explicações, nas narrativas, tanto um elemento da razão humana, mas também como elementos místicos. E para aquele povo, para o povo da antiguidade, o abismo representava um lugar onde a pessoa caía e continuamente caía, um lugar sem fundo. Abismo representava então uma queda livre sem fim, onde enquanto a pessoa caía, ela não encontrava nenhum lugar para se segurar, onde não surgia nenhuma espécie de rocha firme para ela pisar, uma queda constante, uma tristeza então que evoca o desespero, a angústia que estava vivendo aquele povo. Pois é assim que muitas pessoas se sentem diante de certas tribulações que enfrentam, como se estivessem caindo, como se houvesse sido aberto um buraco no chão e elas estivessem em queda livre, tentando se agarrar a alguma coisa, tentando encontrar um lugar firme, mas não conseguindo. Ao fragor das tuas catadupas, catadupa é cachoeira, fragor, o ruído. Então aqui a ideia das águas das cachoeiras que descem com grande ruído e violência e vão abrindo caminho entre as pedras. Acho que você já esteve em algum tipo de cachoeira mais alta um pouco, ou de grande volume, e ali onde ela bate na rocha, ela faz aquele barulho, aquele ruído, até mesmo assustador, e por mais que a rocha seja algo tão firme, tão duro, a gente vai percebendo que com o passar do tempo, com o passar de anos, aquela água consegue cortando rochas, e levando o que tem pela frente. Há muitos rios que correm em meio a pedras. A força da água, a força da queda das águas, que foram capazes de abrir caminho, de cortar rochas. Uma tristeza de alguém que está temendo, de alguém que está diante de algo maior e mais forte do que ele. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As vagas são as grandes ondas. Não é difícil a gente imaginar, né? Nós temos filmes aí de ficção, que simulam, e hoje é muito realista, a simulação que os computadores são capazes de fazer, como seria uma onda que entrasse numa cidade e arrastasse tudo que tem pela frente. A onda tem sim esse poder, mas nós não precisamos apelar somente para filmes de ficção, porque não faz muito tempo, há 10, 12 anos atrás, nós vimos um pequeno país, uma ilha como o Japão, ser invadida por uma grande onda, lá naquela região que eles chamam de tsunami, e apesar dos certos muros de contenção ali existentes, aquilo veio e arrastou barco, casa, carros, o que tinha pela frente. Em outras cidades também isso já aconteceu, em outros países, O Brasil é um país cuja natureza
é menos assoladora nesse sentido, mas há poucos dias nós vimos aí a força de um ciclone, né, extratropical. O que ele já fez aqui na região sul do nosso país? Casas derrubadas, ressacas, deslizamentos de terras, enchentes. Então, essas ondas, essas vagas, ou esses fenômenos da natureza representam forças grandes e poderosas que vêm com tudo sobre nós. Irmãos e irmãs, nós aprendemos deste salmo que a vida sempre se depara com grandes ondas, ou nós poderíamos usar aqui, sempre há tempestades na vida. Versículo 3, continuamente, a expressão continuamente. Versículo 10 nós lemos, dizendo, dá aquela ideia então que o que os israelitas estavam enfrentando lá na Babilônia não foi uma coisa de um dia ou de uma semana, mas algo constante. De fato eles viveram algumas décadas lá naquele território estrangeiro, sofrendo e sofrendo. Isso para contar apenas uma das experiências que eles tiveram, que foram duradouras, que foram catastróficas. A vida sempre depara com grandes ondas. Na vida cristã, irmãos e irmãs, sempre aparecem as aflições. Nós já lemos hoje, inclusive, João 16:33b, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Não tem como no mundo não passarmos por aflições. Eu lembro que certa vez alguém disse para mim que Deus estava colocando o universo ao meu favor. Alexandre, Deus está colocando o universo ao seu favor. É como se eu tivesse apenas que me voltar para o universo e dizer: eu não aceito o que pode me prejudicar. Tal da palavra afirmativa, palavra profética, chame do modo que você quiser, do nome que você quiser. Não aceite, volte-se para o universo e diga: você está ao meu favor. Não aceito que venha nada que me prejudique. Colocando o universo a seu favor, tudo vai dar certo, não é isso? Afinal, o que é maior do que o universo, se o universo é o todo? Queridos, não é verdade que o universo ou que o mundo está ao meu favor. Não está ao meu favor. E não existe essa ideia de você dizer: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro, porque as coisas sempre vêm, e tudo que vem para nós, ele vem com uma dimensão positiva de bênção, mas vem com uma dimensão de problemas também. O que acontece quando a gente pede chuva? Chuva é uma bênção, não é isso? Acontece que quando a gente pede chuva, e a chuva vem e abençoa, a gente tem que lembrar que vem a lama junto. O que acontece quando a gente pede o sol? O sol é uma bênção, e o sol vem, e junto com o sol, queridos, vem a sede.
vem a fadiga. A gente tem que entender, queridos irmãos, irmãs, que nas coisas da vida, nós temos aquilo que ao mesmo tempo contribui, que é positivo, mas que também tem algo que traz preocupação. Tudo que você conquista, adquire na vida, vai contribuir para o seu bem? Vai, mas é mais um elemento que lhe pertence, e como lhe pertence, vai exigir de você preocupação, cuidado. Eu quero um meio de transporte, meu Deus. Deus te dá um meio de transporte, legal, graças a Deus. Mas agora lembre-se que ele gasta combustível, que ele consome pneu, que ele pode bater ou ser batido, pode ser roubado, e que você tem que ter habilitação, documentação para conduzir, não é isso? Ou seja, isso vai implicar em mais responsabilidade, mais custo. Eu quero ter um emprego de liderança para ganhar mais. Ótimo, se você tem essa vocação, vá atrás, mas lembre-se que ser líder é ser mais exigido, junto com a exigência vem a cobrança, e hoje em dia, o mercado de trabalho é extremamente exigente. Nós não somos mais medidos no mercado de trabalho por ser uma boa pessoa, né? Ou fulano é muito legal, fulano é... Hoje nós somos medidos no mercado de trabalho pela nossa eficácia. Se você desempenha a sua função de maneira produtiva e gera lucro para a empresa, nós vivemos no mundo capitalista. Ótimo. E se você puder ser também uma boa pessoa, o patrão vai ficar feliz, o mercado vai ficar feliz, você vai crescer. Mas em primeiro lugar, seja eficaz. Hoje nós vemos muitas pessoas de sucesso na vida profissional, muita gente inclusive que está enriquecendo, porque como é que o mercado de trabalho recompensa os mais eficazes? Com mais dinheiro. E nós vemos muitas pessoas que estão enriquecendo, mas que não são boas pessoas coisa nenhuma, são muito bons no que fazem, mas não são boas pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, eu tenho que estar ciente de que as aflições fazem parte da vida, e de que o mundo e o pecado estão contra mim, porque é isso que Jesus ensinou, é isso que a Bíblia ensina. Agora, qual é o nosso consolo? Nós já lemos aqui no Salmo inicial, né? Salmo 56, versículo 9, Deus é por mim. E Paulo vai dizer depois lá em Romanos 8, 31 em diante, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos irmãos e irmãs, o meu consolo é saber que Deus está ao meu favor. O mundo está contra mim, o mundo está contra essa igreja, a sociedade está contra essa igreja, o mundo está contra a sua vida cristã, contra a sua fé, o diabo está contra isso, mas Deus está ao nosso favor. Nós temos o favor de Deus, e é nesse sentido que nós temos então que nos consolar. As aflições vêm, as grandes ondas, elas vêm, elas são cíclicas inclusive, não é? Quando a gente está numa praia olhando para o mar, a gente vê aquela onda enorme, nossa, vai chegar em mim, daqui a pouco a gente vê a água voltando, e fica, vem, vai, vem, não é isso?
vem aquela imensa onda. E por que ela vem porque é o ciclo dela. É o ciclo. A vida é assim. A vida é marcada por ciclos. Nós temos aqueles momentos mais confortáveis, mais agradáveis, em que somos mais aliviados. Momentos em que o que mais nos marca é a prosperidade, a alegria. É um momento muito bom para a gente aproveitar, né, esse vento a favor e avançar, crescer, desenvolver, né? Encontrar algo a mais para a gente começar. É o tempo talvez para você se envolver, né, com algum tipo de ministério. É o tempo de você começar a desenvolver talvez algum tipo de disciplina espiritual, já que você está mais forte, mais firme, mais alegre, as coisas estão mais favoráveis. Mas existe aquele outro ciclo, aquele ciclo em que as ondas vêm e vêm, e por mais que a gente tenha nos cercado com alguma coisa, elas vêm, as grandes ondas vêm, e são aqueles ciclos de maior dificuldade, como Paulo diz lá em Efésios 6, o dia mau, né? Parece que aquele dia ou aquela fase da vida que tudo junta para se tornar a sua vida mais difícil, o exercício da sua fé mais difícil, para você dobrar os seus joelhos para orar mais difícil, parece que não vai. Então são os momentos que nós vivemos. Salmo 30 fala da tristeza da noite e da alegria da manhã. Há pouco tempo nós falamos desse salmo e comentamos que, de certa maneira, ele expressa como a nossa vida é marcada por momentos. E eu não digo com respeito à fé e certeza da salvação e sua firmeza em Cristo, porque segundo a Escritura isso é inabalável, porque é Deus que nos sustenta na fé. Mas estou falando em termos emocionais, nós estamos falando de tristeza. E às vezes nós estamos vivendo alguma fase emocionalmente mais abatido, mais prostrado, porque as coisas estão fazendo isso conosco. Em alguns outros momentos, vivemos momentos diferentes. Claro, irmãos e irmãs, nós temos que aprender a nos cercar por algumas coisas, que é o que nós vamos falar a seguir. O que fazer então? Como enfrentar esses momentos de ondas gigantes? Como lidar com essas situações? Como viver esses períodos em que parece que estamos sendo atingidos por ondas gigantes, cachoeiras caindo sobre nós, com aquele peso, com aquele poder de rasgar, um abismo, um buraco que pisamos e parece que não encontramos algo firme. Como lidar com isso? Então, olhando para o Salmo, irmãos e irmãs, nós entendemos que, como o salmista, e como em Bíblia ensina as Escrituras, nós precisamos estar preparados para se refugiar num lugar totalmente seguro. Temos que ter o nosso lugar de refúgio. E esse lugar de refúgio tem que ser um lugar em que nenhum tipo de onda, cachoeira, o abismo pode abalar. E só existe um lugar assim. E esse lugar é na presença de Deus, que nós vivenciamos pela fé. Esse lugar seguro se chama Deus, e nós nos apropriamos desse lugar seguro, e nós nos colocamos nesse lugar seguro, primeiro lugar, pela esperança, uma esperança fundamentada em Deus. Versículo 42, aliás, Salmo 42, versículo 5,
Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? A resposta que ele mesmo dá à sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, a Ele meu auxílio e Deus, versículo 11, repete a mesma coisa: espera em Deus. Salmo 43, versículo 5, que é o próximo salmo, repete a mesma coisa: espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Esperança. Queridos, a esperança para o cristão é a antecipação do futuro. A esperança para o cristão é ele olhar para um futuro que é certo, trazer esta certeza para o presente e deixar que isso modifique sua vida e o modo como ele enfrenta e lida com as coisas. Então, as crises, embora sempre existentes, não são permanentes. As ondas vêm e vão. É preciso olhar sempre adiante, por cima das ondas, por cima das nuvens, acreditar e se confortar no amanhã que é certo, que é prometido por Deus como um amanhã vitorioso. Como nós falamos já do Salmo 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então se aproprie desse refúgio em Deus, pela esperança nele. Não deixe de ter esperança. Você também deve se apropriar desse local seguro, viver nesse lugar seguro, por meio da resistência, da perseverança, fundamentada em Deus. Tanto o versículo 5 como o versículo 11 começam dizendo assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que que você está se deixando se abater? Por quê? Irmãos e irmãs, nós não podemos se render à situação presente. É como se o salmista estivesse dizendo: por que, alma, você está se rendendo? Não se renda, não. Não se resigne, não se conforme. A resignação e o conformismo, irmãos e irmãs, inibe a reação, mantém a situação, desmotiva e desanima, tira as forças. Nós não podemos nos render desta maneira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, levante o seu rosto e caminhe, continue. Quem vai adiante de você? Quem está adiante de você? Quem está abrindo caminhos diante de você? É Deus. Não se renda à situação presente, não se renda aos sentimentos de derrota. Por isso o apóstolo Paulo exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É como se ele dissesse: não deixa a tristeza dominar o seu coração. Quando nós falamos do Salmo 30, eu lembro que nós até dissemos: você pode viver um momento de tristeza, mas você não pode ficar prostrado por causa dela. E vivemos
Como eu disse, a nossa vida é cíclica. Às vezes nós estamos um dia mais alegre, um dia mais triste, um momento mais alegre, um momento mais triste. Nesse momento de tristeza que acontece, não pode se tornar permanente, não pode se tornar a nossa marca. Nós não podemos permitir que esse tipo de pensamento domine nossa mente. E é uma coisa importante, irmãos e irmãs, a considerar, porque os nossos sentimentos são um reflexo dos nossos pensamentos. Quando você pensa coisas ruins, coisas tristes, quando você pensa coisas negativas, isso não provoca alegria, não provoca motivação, não, isso abate a sua alma. Por isso nós temos que manter os nossos pensamentos sempre voltados para coisas que afirmam a presença e o cuidado de Deus. Se a gente começa a ficar pensando só nas coisas ruins e alimentando a nossa mente só com isso, isso vai tomar conta do nosso coração. Cuide dos seus pensamentos. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo diz: olha, se há alguma coisa que tem louvor, se há alguma coisa, que tem virtude, se há alguma coisa que é para o bem, se há alguma coisa que é boa, pensem nisso. Pensem nisso. Filipenses 4:8. E o Deus da paz guardará o coração de vocês. Isso nos leva a entender, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes nós cremos que Deus está conosco, mas o nosso pensamento não se alimenta desta verdade que nós cremos. Então tenha resistência, não deixe o seu coração ser tomado pelas forças contrárias. E em terceiro e último lugar, para nos refugiar na presença de Deus, lugar plenamente seguro, nós precisamos viver pela fé. E a manifestação da fé é uma vida de total confiança em Deus. Ter fé em Deus é confiar nele. Fé não é apenas acreditar que Deus existe e que Jesus de fato morreu na cruz, que não é invenção de alguém. A fé vai além disso. A fé significa também uma entrega da sua vida aos cuidados de quem você confia. Então, confiar em Deus e perceber que em qualquer momento, mesmo nos momentos de ondas gigantes, Deus está operando e cuidando. Versículo 8, quando o salmista diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu já disse para os irmãos aqui, queridos, que nós precisamos lutar contra a nossa carne, e é edificante para todos nós, que ao final do dia, tenha sido o dia do jeito que foi, pode ter sido um dia em que você enfrentou uma cachoeira, um abismo, uma onda gigante,
mas você não terminar esse dia sem louvar a Deus e dizer muito obrigado. Nem sei por que estou agradecendo, é por Deus. Faça isso. E isso é confiança. Porque o salmista fala que durante o dia Deus esteve concedendo misericórdia para ele. Irmãos e irmãs, você acha que a onda está grande? A onda é gigante? Se não fosse a misericórdia de Deus. Aliás, se não fosse a misericórdia de Deus sobre esse mundo, ele já tinha chegado ao seu fim há muito tempo. A humanidade tem tudo na sua natureza pecaminosa para se autodestruir. Tem. O pecado nos fez pessoas com o ímpeto de devorar o nosso próximo. A história da humanidade é uma história de guerras. Pega um livro de história qualquer dia desse. Vai lá, procura seu filho, deve ter um, ou no tempo que você fez o ensino médio, ou vai na biblioteca, ou hoje você tem aqui a internet, né? Deixa eu estudar um pouquinho da história da humanidade. Ela foi marcada por guerras e mais guerras. Formações de impérios que se formaram na base das guerras, conquistando outras nações e depois sendo conquistado por outros impérios que também se formaram na base das guerras. O ser humano sempre guerreou um contra o outro. Sempre considerou o seu inimigo todo aquele que se coloca na sua frente e de alguma maneira é um empecilho para que ele tenha alguma coisa, tenha posse de alguma coisa, para que ele não tenha o que ele deseja tanto ter. É muito mais fácil ter inimigos do que ter amigos. Fazemos inimigos com muito mais facilidade do que fazemos amigos. Vivemos décadas, 50, 60, 70 anos, e no final, depois de tanto tempo, nós vamos contar nos dedos quantos são realmente nossos amigos. Não é isso? Agora, irmãos e irmãs, se quisermos chegar no final da vida, acumular 1.000, 10.000 inimigos, ou mais do que isso, não precisa a vida toda. Não precisa a vida toda. Você consegue isso bem rápido. Nós conseguimos nos indispor com as pessoas muito mais do que se dispor com elas. Deus está operando e Deus está cuidando, está dispensando a sua misericórdia. É pela misericórdia de Deus que nós ainda temos condições de olhar para as grandes ondas, para os abismos e as cachoeiras e dizer: vai doer, mas não vai me derrubar, não vai me levar, vai passar e eu vou permanecer firme. Não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho força, tenho poder, mas porque Deus é por mim. Deus é por mim. A misericórdia de Deus é por mim. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos confiar em Deus. E o que o diabo quer justamente é pegar em nós, na questão da fé, porque se a gente fragilizar-se na fé, na confiança, é como
aquele efeito dominó, em que você derruba o primeiro, o resto vai caindo, não é? Nada mais se sustenta. Vamos para ser firmes. E como disse o salmista, quando sentirmos a alma abatida, dizer para ela: por que você está abatida? Espera em Deus. E ainda o louvarei.